Fala, Samurai. Então chegou a hora da gente criar agora o código do método show, ok? Só para lembrar, o show, o que, que ele é? É recuperar um customer, beleza? Recuperar um registro, ok? E a gente vai fazer isso daqui agora novamente com o nosso Sequelize, ok? E só para você lembrar que a gente dentro do Sequelize tem os métodos find, que é o find all, or, ou então o find by PK, Primary Key, beleza? Que são os três métodos aí principais de se buscar algum registro. O método all retorna mais de um registro, um ou mais registros. O método find one retorna obrigatoriamente 0 ou 1, quer dizer, o find all 0 ou infinitos. O método find one é 0 ou 1, beleza? E o primary by PK, mesma coisa, 0 ou 1, ok? Então, eu vou tirar esses valores aqui que a gente tem. Aqui eu vou tirar o status também. E ele vai ter que retornar um customer aqui pra gente. Como é que a gente vai fazer? A gente vai então colocar aqui o nosso registro, beleza? Lembrando que, de novo, é o método da sync. Até fui conferir se o outro estava sync, mas também não tem como rodar sem. Const customer igual await ponto find, tá vendo? Tem o find by PK aqui, tem o find one e o find all, beleza? Esses são os três métodos principais. O find by PK, o que que ele é? Ele vai dar um find by primary key. Quem é o primary key? Um ID, que é o ID que a gente está recebendo, ok? Que no caso, ele está dentro dos parâmetros rec params ID. Da onde vem esse ID? Vem das rotas. Routes, você vai... cadê você, meu filho? As rotas aqui. Você vai lembrar que o ID já está aqui na rota e ele já está construindo a variável para a gente, ok? Então, o nosso customer, ele está aqui e agora tudo que a gente precisa fazer é retornar um customer, beleza? Vamos então agora, que na verdade aqui já está retornando. Aqui não tem filtro, não tem nada. Se eu passo o ID é porque eu já sei quem eu quero. O outro método aqui ele teve um pouco mais de trabalho porque são vários filtros que eu preciso fazer. Voltando para o Insônia, eu vou colocar aqui o send, ele retornou 1. E agora eu vou colocar aqui, por exemplo, 2. E ele retornou aqui nulo, beleza? Isso não está errado e não é um comportamento errado do Insônia. Desculpa, do Sequelize. Mas do ponto de vista de API, é uma coisa ruim, porque ele retornou 200. E sendo que se eu não encontrasse nada, o código mais correto para retornar é o 404. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa construir aqui um if, que se não existir o customer, o que ele tem que fazer? Um return res status 404. Ponto JSON vazio, tá bom? Tem gente que gosta de colocar erro aqui, por exemplo. Ó. Error source not found, ou registro não encontrado, beleza? Mas eu acho bem desnecessário fazer isso, porque 404 dentro do HTTP já significa registro não encontrado, então é bem redundante, né? Então é totalmente desnecessário. Então se eu voltar agora aqui, ele retornou um 404, beleza? E se eu colocar aqui o 1, ele retornou então para mim aqui o registro que eu queria, legal? Agora a gente vai para o nosso método agora create, que é o método de criar um objeto, ok? Eu vou apagar todos esses códigos aqui e a gente vai começar do zero. Só lembrando, como que a gente vai trabalhar? O método create, ele vai receber todos esses registros dentro do request body, beleza? Aqui vão estar todo o JSON que eu for passar para cá. Então, se eu vier aqui no create, se eu voltar aqui no JSON, ele vai passar isso aqui para mim, ok? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso chamar o método create do Sequelize. Como é que é esse método? Const customer await. Ele já tem um método create que simplesmente eu passo request body, ok? Aqui eu vou só colocar async, ok? E aqui a gente retorna o customer, ok? Então, se a gente voltar aqui, eu quero criar um cara que chama-se Postman 3 e ele criou aqui para mim. Eu vou criar mais um agora, Postman 4. Vou dar o send aqui
para ele fazer e ele deu um pequeno probleminha, que ele está falando aqui que na verdade o e-mail não pode ser o mesmo. Naquela chave que a gente mandou unique lá no momento que a gente criou a tabela. Tá aqui, ó, unique true, beleza? Então eu tive que refazer lá. Então, é isso. Só que o que acontece? Aqui, até voltando dentro do customer, a gente está falando aqui que vários campos aqui, eles não podem ser nulos, né? Então, se eu colocar aqui allow no, enfim. Só que se eu tirar esse campo aqui, por exemplo, o name, vamos experimentar. Vamos colocar aqui os 5. O que vai acontecer? Ele vai dar um problema. Então, ele vai falar o seguinte, olha, eu estou com um problema porque você falou que o name era obrigatório e agora você está tentando criar com um valor vazio. Você me entregou um problema. Então o create ele não vai executar porque ele vai bater com o problema na validação, ok? E como é que a gente faz então a validação? A validação a gente vai fazer via uma lib chamada IUP, beleza? Que é uma biblioteca bem legal que ela valida não o banco de dados em si, mas ela valida o esquema do request body. Então você monta um esquema para ela falando tudo que o request body precisa ter e ela vai validar para você. E daí então você vai criar uma mesma validação que casa com o seu banco de dados, ok? Para a gente começar, a gente precisa instalar ela, yarn add IUP, né? IUP eu acho que é mais aportuguesado. E a gente vai então fazer a importação dela, que é import asterisco as IUP com o Y maiúsculo, beleza? Então é dessa forma que a gente importa. Agora voltando aqui ao método create, a gente vai construir a validação. O IUP, que é a biblioteca que a gente vai utilizar, deixa eu colocar aqui, ó. IUP. Ela tem bastante métodos de validação, bastante métodos que você pode trabalhar com ele, beleza? E ele pode tanto validar string, então, por exemplo, eu posso validar o tamanho, se é mínimo, máximo, se faz match com uma regex, eu posso validar se é um e-mail, se é uma URL, eu posso fazer lowercase, uppercase, eu posso validar números, enfim, eu posso validar datas, uma série de coisas que eu posso validar, tá bom? Então a gente não vai ficar aqui em cima da documentação, mas sim a gente vai para a prática. Mas eu vou colocar para você, depois abaixo dessa aula, o link dessa documentação para depois você entender direitinho como é que funciona e os métodos que você tem disponível para poder trabalhar. Porque agora eu vou mostrar para você como que a gente trabalha com ela, beleza? Tudo que a gente precisa construir é um esquema, beleza? Esse esquema vai ser o esquema de validação. Então eu sempre vou criar um esquema e depois vou validar o esquema com o hack body, beleza? Eu vou ter que validar isso daqui, vamos ver se isso daqui é válido. Se for válido, eu crio o customer, senão eu retorno um erro 400, que é o erro de resource inválido, de acordo com o padrão HTTP. Então, o REST, aliás. Então, o que eu vou fazer? IUP.object.shape. Então, dentro do shape é onde eu vou construir todas as minhas validações de esquema. Então a gente vai colocar aqui com essa formatação de objeto e eu vou colocar as propriedades. Então eu preciso ter uma propriedade chamada name. Como é que eu declaro ela na IUP? Eu coloco name e vou colocar assim, IUP.string.required. Então o que eu estou dizendo para ele? Eu estou dizendo assim, olha, no JSON que você for comparar, você precisa entender que esse name ele é uma string, beleza? Então primeiro sempre é o tipo do dado e segundo vai vir as validações. E aqui eu não faço nenhum tipo de distinção, eu só quero que ela exista, ok? E aqui eu vou colocar e-mail. O e-mail é uma string, ok? Ele também é um e-mail e ele tem uma validação específica para e-mail e ele é required também, ok? Que mais? Eu preciso ter um status, que ele é um tipo string, e eu vou dar um uppercase nele. Por quê? Porque lá no banco de dados ele só aceita com uppercase, ok? Agora a gente vai validar. Como que a gente valida o esquema? A gente valida dessa forma aqui. Deixa eu só tirar esse comentário. A gente valida assim.
schema is valid. Beleza? É válido com quem? Né? Quem que eu vou comparar? Request body, que é o corpo que vai vir dentro da minha requisição, ok? Basicamente eu preciso fazer um if com isso daqui e eu preciso tomar as providências caso isso daqui não seja válido, beleza? Então se não for válido, ou seja, inválido, eu vou fazer alguma outra coisa. Só que esse isValid, ele trabalha com uma promise, ou seja, aqui eu preciso trabalhar com o método await. Então eu encapsulo isso daqui e coloco o await, ok? E aqui, o que vai acontecer se ele for inválido? Eu vou retornar assim, ó, return res status 400.json error on schema. Erro a validar o esquema, ok? E daí, se ele for válido, ele vai passar desse if e ele vai retornar então o create. Vamos experimentar? Vamos rodar então esse cara aqui e vamos mandar o send, beleza? Ele não consegue conectar no server porque a gente esqueceu de dar o yarn dev. E ele colocou aqui, error on validate schema. Por que que tá dando erro? Porque tá faltando campo, né? Então a gente vai colocar aqui agora o name. Deve saborar em 2, 3. Vamos tentar passar, vamos tentar fazer uma sacanagem. Ele passou, beleza? Mas por que que ele passou? Ah, tá. Porque o status, ele é opcional. Olha só, caiu na minha pegadinha. Por que que ele é opcional? Porque eu vim aqui na migration e falei assim que o default desse cara, do status, é aqui, do customer. O default dele é o valor ativo. Então vamos voltar aqui no nosso BD, que está rodando aqui. A gente vai vir aqui nos customers, all rows, e vou colocar aqui, ó, deve samurai 1, 2, 3, ele entrou aqui como active, beleza? E olha só, ele já entrou aqui com as datas tudo direitinho, o contato, enfim, as coisas que ele precisava fazer, beleza? Então, com isso, o nosso método create está funcionando e validado. Agora, o que que eu preciso fazer? Agora eu preciso trabalhar com o update, beleza? E o update, como é que ele vai funcionar? Basicamente com o mesmo esquema. Deixa eu só retirar isso daqui. Tirar isso. E retirar isso aqui. Ok? Então o que que eu vou fazer aqui? Basicamente, eu vou usar o mesmo esquema. Ok? Para validar. Eu vou até copiar esse if já, porque você já entendeu. Só que aqui eu não vou ter os requeridos, porque pode ser que eu esteja atualizando apenas o e-mail. O e-mail, como eu já precisei inicialmente criar um registro com e-mail, ele vai entender o seguinte, olha, vou colocar aqui, assim, antes que eu esqueça. Então, o que vai acontecer? O name, e-mail e status, eles não são requeridos, que pode ser que eu esteja atualizando apenas o e-mail, né? E eu não vou pedir para o cara digitar o nome ou o status novamente. Então, eu coloco todos os como opcional, e daí, no momento que a pessoa digitar o atributo que ela quer atualizar, ele vai validar somente o formato. No caso aqui precisa ser uma string, string e-mail, string, ela vai transformar para uppercase, beleza? Aqui a mensagem é exatamente o mesmo, e aqui o que eu vou fazer? Primeira coisa, da mesma forma que eu tenho aqui no show, eu preciso recuperar o customer com find by pk e verificar se esse customer existe, beleza? Antes da gente rodar a atualização. Por quê? Porque se esse customer não existir, ele vai retornar um 404. Se eu estiver procurando um ID 101, sendo que eu só tenho ID 1, ele vai retornar 404 para mim, beleza? E para a gente poder fazer a atualização dentro do SQLize, qual que é? Await customer.update request body. Ou seja, ele vai aproveitar tudo que está dentro do request body e vai jogar aqui para dentro do customer. E aqui eu vou retornar quem? Eu vou retornar o próprio customer que foi atualizado. Beleza? Sendo assim, eu vou pegar esse carinha aqui, que é o ID 9, e a gente vai atualizar então o nome dele, combinado? Então eu vou dar aqui update /9 e aqui eu vou colocar o name como new, vou dar um send e ele retornou aqui para mim o mesmo carinha, pode ver com o mesmo e-mail, com o nome já atualizado. Se eu chegar aqui e dar um list, a gente vai ver aqui que o 9 ele é como new. Aliás, eu já vou até experimentar aqui no query, eu vou colocar aqui ó, sort como ID, por exemplo.
Então vou dar um send, ele ficou 1, 2, 5, 7 e 9. Funcionou. Beleza? Agora vamos rumo ao destroy. O destroy, ele obviamente, como o próprio nome já diz, ele vai destruir o registro. Lembrando que banco de dados não tem lixeira, tá bom? Então se você apagar um registro inválido, apagar um registro, você não consegue depois mais recuperar ele. Então deixar inclusive o seu usuário a par disso. Então, novamente, a gente vai fazer o mesmo processo de recuperar um customer. Então eu recupero ele e verifico. Cara, existe? Existe. Então passou. Então, se ele existe, await customer.destroy. Ok? Simples assim. Tá bom? O delete não precisa retornar nada, porque se eu já estou destruindo é porque eu não quero saber. Então, ele vai simplesmente apagar o registro. Voltando aqui para o Insomnia, eu quero de repente agora apagar esse 9. Aqui, opa, customers /9. Então vou colocar aqui um send e ele destruiu. Como é que eu sei? 200, ok. Se eu voltar aqui e dar um send de novo, o registro 9 foi para o espaço. Beleza? Então é isso que a gente precisava aqui para atualizar o nosso controller. Eu sei que tem bastante informação, ele já está até aqui já falando assim, cara, esse negócio horroroso, né? Então assim, eu sei que tem bastante informação aqui, então o que eu recomendo você fazer? Eu recomendo agora você voltar e tentar refazer todo esse controller aqui passo a passo, debugando, colocando console log, verificando todas as possibilidades, brincando com os filtros, brincando aqui com o where, batendo e lendo também, conferindo a documentação do próprio SQLite para poder você ver todas as opções que tem, principalmente a parte de operadores, porque operadores dentro do SQL é fundamental, o where com end, o where com or, o where com as variáveis que você quer, como que você brinca com data, beleza? Aqui eu só passei e até agora você foi aluno. A partir de agora você vai ser estudante, tá bom? Então você, nesse momento que você estiver estudando, você vai verificar as várias opções que você pode trabalhar aqui. Fechou? Combinado? Então é isso. E agora o próximo controller que a gente vai fazer um controller chamado Contatos, ou Contacts Controller, que vai ser basicamente essa mesma filosofia, ok? Só que ele vai estar manipulando o modelo de contatos, tá bom? Então, vamos lá. Até a próxima.